Oi, meus queridos alunos, tudo bem? Saudade de vocês. A gente está aqui novamente para a nossa segunda teleaula. A primeira foi uma visita ao museu virtual. Depois nós falamos um pouquinho, na nossa primeira teleaula, a respeito da pré-história. Falamos sobre o desaparecimento dos dinossauros. Foram deixadas algumas atividades para vocês. Não se preocupem com isso. Isso a gente vai estar dando retorno para vocês quando nós chegarmos a nos encontrarmos novamente, ok? Então, por enquanto, vocês vão mandando as atividades, vão respondendo aquilo que está no caderno virtual. Não esqueçam de colocar o nome e a turma de vocês para que a gente possa identificar vocês. Tem alguns alunos que não fizeram isso, vai ficar complicado, ok? Nós vamos falar hoje a respeito desse cenário, dessa região. Então, olhando essa imagem, eu tenho certeza que muitos de vocês que são muito espertos, já mataram, né? Nós vamos falar hoje sobre o Egito. Mas não vamos falar do Egito como um todo. Vamos falar de um Egito de uma particularidade. O papel da mulher na sociedade egípcia, o papel das mulheres. As mulheres, aqui a mulher egípcia, que tinham todo esse detalhamento de ter joias, olha joias, braceletes de ouro, meu Deus do céu, muitas joias. Então essas mulheres que pintavam-se muito, né, que pintavam principalmente a região do olho para tentar se aproximar aos gatos. Nós vamos falar hoje também que os gatos têm um papel importante lá no Egito, a gente já vai saber o porquê. Eles são até adorados como verdadeiros deuses. O povo egípcio da antiguidade tinha uma adoração aos gatos. Mas as mulheres, primeiro não vamos falar delas, até porque é o mês das mulheres, né? A gente está no mês de maio, mês das mães, acabamos de celebrar o Domingo das Mães. Então, falando um pouquinho da mulher egípcia, a mulher egípcia ela se destacava das outras mulheres por um fato. A mulher ela tinha um papel de igualdade perante a sociedade. Isso não existia em nenhuma outra civilização, nem na história antiga, nem no período medieval, nem no período moderno. A mulher só foi ter, ou tentar ter, um papel de igualdade no século XX, num período recente, num período que a gente vive, que é o período contemporâneo. Mas lá há 4, 6, 8, 7 mil anos atrás, deixa eu fazer a conta rápida, 6 mil anos atrás, há 6 mil anos atrás, quando a sociedade egípcia estava no seu auge, nós vamos ver que as mulheres elas exerciam um papel de igualdade de direitos. Aos 12 anos, elas estavam aptas ao casamento. Elas não poderiam se casar. E vejam, diferentemente em qualquer lugar do mundo, as mulheres egípcias poderiam sim pedir divórcio. Se o marido fosse infiel, se ele as tratasse com violência ou se eles fossem inférteis. Se eles não pudessem ter filhos, a mulher teria 3 argumentos: infidelidade, fruto de violência ou infertilidade. As mulheres poderiam, junto aos seus familiares, pedir o divórcio. Coisa que no Brasil nós vamos conviver isso somente na segunda metade do século XX. Então, uma realidade totalmente diferente de outras sociedades, só para vocês verem quanto tinha esse direito de igualdade das mulheres. Um outro fato é que algumas mulheres chegaram a ocupar o poder maior no Egito Antigo. Qual era o poder maior? Qual era o rei do Egito? Quem era o rei do Egito? Muito bem, para quem pensou no faraó. Em alguns momentos da história, as mulheres chegaram a ser rainhas do Egito. Chegaram a ocupar o papel de um faraó. Isso quando? Quando elas eram geralmente casadas com seus parentes muito próximos, mulheres casavam com seus próprios irmãos para poder ficar em família. Parece maluquice, né? Mas é verdade. As mulheres se casavam, os homens se casavam com as suas irmãs para poder continuar na família. Isso era uma preocupação, poder na família. Muitos dos filhos nasciam com doenças físicas, com transformações nas faces, nos membros, por conta dessa junção entre consanguíneos. Mas eles não sabiam disso, a ciência não era avançada. E era uma questão de tradição. O poder tinha que ficar na família. Então, quando o faraó morria, a mulher poderia ocupar o lugar dele, se ele não tivesse filho. Se ele tivesse filho e fosse um bebê, a criança até ter lá uma certa idade, 10, 12, 13 anos, a mulher seria a rainha regente. Ela exerceria o seu poder de reinar, de governar no lugar de seu marido, no lugar de seu filho, que seria o herdeiro automático. Olha que fato curioso, né? E essa situação aí do Egito, hoje ela é muito diferente. Um fato curioso é que houve uma mudança ao contrário, totalmente avessa. A mulher egípcia, na atualidade, ela vive uma situação de conflito. As mulheres egípcias são as mulheres que passam hoje, é o Egito hoje o país que pior trata a questão dos direitos das suas mulheres.
Então, desde quando o islamismo assumiu, né, como religião oficial do povo egípcio, esse povo convive com maus tratos às mulheres, com descaso às mulheres, elas vivem de uma maneira subhumana. Isso foi relato da ONU, isso foi relato de uma pesquisa, foi levado à ONU e é hoje um fato. Então, mulheres que há 6.000 anos atrás, 4.000 antes de Cristo, conviviam com a igualdade tão grande entre os homens, hoje vivem à margem, vivem à sua sombra, são submissas, são mulheres que vivem, infelizmente, numa situação terrível, terrível. Isso é a história. A história ela muda, ela é mutante. Nós conversamos já sobre isso, inclusive também na aula passada. Como eu falei para vocês, e você já deve ter ouvido falar, os gatos. Então eu falei das mulheres, tá aqui as mulheres, mulher egípcia, com suas joias, com seus enfeites. Os gatos, olha o gato, que gatinho bonitinho. Os gatos, vou deixar esse gato aqui, ele é minha filha, tá? Os gatos, que fofo, né, gente? Os gatos, eles exerceram também um papel de destaque para o povo egípcio na antiguidade, né? A gente está falando da antiguidade, tá certo? Por que os gatos eram considerados animais sagrados? Como vocês já sabem, acho que as professoras dos anos iniciais já falaram isso para vocês, era nessa região aqui do vale, do crescente fértil do Egito, que se desenvolviam as produções de grãos, cevada, trigo, alguns produtos que eram produzidos nessa região quando havia inundação do Nilo, depois as águas voltavam ao seu leito normal, ficava uma lama naquela terra e ali se plantava. Se não fosse o rio Nilo, aquele rio que corta aqui a região desértica da África, se não fosse a presença do rio Nilo, os egípcios não teriam florescido ali. Com certeza não. Talvez nem existisse essa grande civilização da antiguidade que foi a civilização egípcia. Então, os egípcios produziam grãos. E nesses grãos tinha um bicho danado que apareceu na região para comer esses rãs. Ah, meu Deus do céu, que é isso? Ui, um rato. Um não, invasões de ratos. Esses ratos, roedores, vinham. Ui, que nojo. Esses ratos vinham e comiam toda essa produção. Acabavam com as plantações, devastavam as plantações. E por conta disso, quando os egípcios trazem os gatos, que fofo, meu Deus. Quando os egípcios trazem os gatos para perto das suas casas, os gatos são grandes caçadores de ratos. Isso não é novidade para ninguém. Tom e Jerry já mostram isso no cinema, ó, desde meus tempos de criança. Faz mais ou menos uns 10, 15 anos. Então, os gatos têm esse papel da caça aos ratos. Então, esses gatos vão ser de fundamental importância até mesmo para a economia egípcia. Então, o gato era tratado como um membro da família. Eles ficavam dentro de casa protegendo essas famílias. Então, as famílias tinham que ter gatinhos que eram venerados como verdadeiros deuses. Quando um gato morria, os caras ficavam de luto. Eles raspavam um pedaço da sobrancelha. Não essa coisa desse pessoal aí de funk que raspa um pedacinho da sobrancelha, sabe esse negocinho que hoje nem sei por que fazem isso, porque algum artista fez isso. Os egípcios também faziam isso como uma forma de venerar os gatos após a sua morte. Era uma maneira de mostrar que eles tinham verdadeira devoção. Encontrasse alguém na rua assim, o cara está com a sobrancelha raspada. Olha, meus sentimentos, meus pêsames. Por quê? Porque um gato morreu naquela família. Olha que coisa doida, né? Então, isso... Outro gato aqui, olha só o gato. Esse gato é meio gordo, meio feio, não tem nada a ver, né? Então, isso faz com que a civilização egípcia tenha no gato uma figura de destaque. Aqui não é um gato. Que bicho é esse? Marca também essa região da África, que é o camelo. Falar do Egito e não falar de camelo é como falar de Florianópolis e não falar do Havaí. Não é mesmo? Não é mesmo, gente? Então, gente, olha, nós temos... uma outra coisa, tá? As mulheres, como eu falei para vocês, que pintavam os olhos, pintavam para se assemelhar aos gatos. Tentavam botar um risco aqui na lateral, alongando seus olhos como se fossem olhos de gatos, certo? Então, isso também é uma outra devoção a esses felinos tão queridos de alguns, ok? Então, nossa aula é sobre isso. As perguntas devem estar aparecendo aí embaixo no seu vídeo. Estão aparecendo? Não estão aparecendo. Eu não sou da Globo, gente. Eu sou o professor Felipe. Eu vou mandar depois pelo caderno virtual, pela plataforma de vocês, umas 2 perguntinhas, umas atividades que vocês vão fazer
e depois nós vamos comentar quando voltarmos às nossas aulas presenciais. Saudade de vocês, quero dizer que eu quero encontrar vocês, por isso, saiam de casa somente no extremo necessário. Se sair de casa, é para sair de máscara. Eu não vou sair, estou só mostrando como é que se coloca a máscara, tapando o nariz, embaixo do queixo, né? Vai sair somente quando extremamente necessário. Eu sei que os pais, alguns têm que trabalhar, estão trabalhando, que bom, mas ao mesmo tempo tem que trabalhar com cuidado também. Certo, gente? Então, lavar muito bem as mãos, cuidar muito bem da higiene, mais do que nunca, tá? E em breve a gente vai estar se encontrando, se Deus quiser. Ok? Um beijo para vocês e até uma próxima teleaula. Não percam, tá?